amadas, irmãos, irmãs, né? Você que sentia aí no seu coração, nós precisamos ampliar a sala das crianças ali, né? Então, se você sentir aí o desejo, ou se você tem algum dom, algum talento que possa nos auxiliar, a ideia é nós continuarmos aqui, fazermos mais uma sala para o lado de cá, fechar ali, isolar esse ambiente para elas terem um tempo precioso lá delas. Mas amém. Boa noite a todos. Feliz Dia dos Pais. Cadê os pais? Levanta aí a mão. Os pais. Aí, feliz Dia dos Pais, né? Que você possa continuar curtindo, aproveitando o seu dia, a sua noite e usufruindo das promessas e daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Mas no final nós vamos estar orando, tendo um tempo de oração. Para você que está conectado também, a gente tem bastante gente de fora aí conectado, que você também possa ser bem-vindo nessa noite. Peça aí a sua necessidade, coloque o seu pedido de oração e vamos juntos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para essa noite. Bom, Dia dos Pais, a palavra não poderia vir mais que direcionada não só para os pais, mas em cima dos pais que nós temos nas Escrituras. Mas é uma palavra que ela serve para o papai, serve para a mamãe, para o titio, para a titia, para o vovô, para a vovó, para todos, porque são princípios e valores nas Escrituras. E quando é princípio e valor, não tem só para esse ou só para essa, para aquele, para aquela, enfim, é para todos. Todos precisam entender, compreender e receber essas promessas. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o quê? Que a Bíblia ela é repleta de histórias, de famílias, de bênçãos, de provações, adversidades em todos os momentos. E é isso que nós vamos estar compartilhando. Exemplos de homens, de pais, como Noé. Noé, ele era conhecido como um homem justo. Jacó, pai de 12 tribos. José, o pai terreno de Jesus, mas também tem Adão, Abraão, Jairo, tem Mordecai, tem tanta gente que nós vamos estar conversando aqui, mas eu me ative pelo menos a 5 homens nessa noite, para nós vermos as características deles, para ver o que eles fizeram de diferente, para poder ter aí experiências incríveis com o Senhor. Então nós aprendemos de todas as maneiras, de todos os modos, mas também tem o nosso paizão, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ouve, nos abraça, cuida, está sensível às nossas necessidades. E se nós pararmos e olharmos para esses detalhes, nós poderíamos apenas falar a respeito desse Deus, deste Pai, mas nós queremos deixar algo assim mais próximo, mais chegadinho, porque Pai é corrigir erros, Pai é mesmo com os filhos errando, é permanecer amando aquele que errou, aquele que falhou, aquele que pisou na bola. Então não importa o que aconteça, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é assim conosco. Ele é esse Pai amoroso. Por isso, pais são portos seguros. São como um poço que não seca a água, mas que não seca a confiança. Pais, eles são eternos torcedores dos seus filhos. Eu vejo aqui o Edu, a Jordana ali com o filhão, sempre postando lá, né? Ontem estava lá torcendo para o filhão, estava lá em Campo Largo, foi para lá jogar, né? Eu fico imaginando o Gu jogando vôlei, o sofrimento do pai na arquibancada, vendo o filhão ali na pegada. Não dá para imaginar, né? Vocês imaginem, né? O pai vendo o filho lutando karatê. Você imagina a emoção que é você ficar do lado de fora, ainda mais um negócio de contato, né, irmão? Imagina essa pegada.
Pais são eternos torcedores dos seus filhos, querem ver eles sempre nos melhores lugares, né? E quando eu vou falando aqui pais, é porque a data hoje fala dos pais, mas eu sei que é assim com as mães, eu sei que é assim com os irmãos, eu sei que é assim com aqueles parentes mais próximos. Então, nós vamos continuar torcendo, nós vamos continuar acreditando, nós vamos continuar tendo aí as melhores impressões sempre dos nossos filhos. Por isso, nesta noite, eu me lembrava de um texto que está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Provérbios 27, ele diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O homem justo leva a sua vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então, quando o pai, ele é um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que faz a diferença, a felicidade vem na sua casa. A felicidade entra no seu lar. A felicidade, ela está constante ali. Mas por que eu trouxe esses homens nesta noite? Talvez você, papai, eu também preciso melhorar muito como pai. Essa palavra veio também, primeiro, sempre, para o meu coração, de nós buscarmos em Deus este crescimento. Buscarmos em Deus essa sabedoria. Buscarmos em Deus toda essa estratégia para nós cuidarmos melhor da nossa casa. Então, se você ouviu essas coisas, falou assim, não, mas está tudo muito longe, está tudo muito distante, talvez eu não consiga ser este pai que o pastor está falando. Eu quero dizer para você que eu também estou em aperfeiçoamento, eu também estou em crescimento, eu também preciso dessa palavra todos os dias para me fortalecer, para me animar, para continuar avançando. Mas em cima desses homens que eu quero convidar você a anotar, porque são vários textos que a gente vai estar falando, colocando, mas o destaque principal vai estar na característica de cada um deles. E depois que nós ouvirmos a característica que cada um desses homens tinham, nós vamos ver as armadilhas que muitas vezes nos impedem de nós avançarmos nesta área. E eu vou chamar de armadilhas 3D. Por que 3D? É descuido, distração e desinformação. Então nós vamos chegar lá e nós vamos entender melhor essas coisas. E o primeiro homem que eu separei é Adão. Adão, formado pelo próprio Deus, foi o primeiro pai. Ele não teve nenhum exemplo a seguir a não ser o próprio Deus. E o que aconteceu com Adão? Adão transgrediu o mandamento. Adão pisou na bola. E nós vivemos num mundo corrompido hoje, por causa desse passo que foi dado errado lá atrás. Por ali, Adão, Eva, entra o pecado. E o que acontece através dessas coisas, o que Adão foi sofrendo, já sofreu com a tragédia com seus filhos, Caim e Abel. Já começou o problema dentro da sua casa. Então aqui é um exemplo que nós temos que tomar a respeito do quê? De obediência. Que a importância da obediência nos mandamentos de Deus. Que toda consequência, toda desobediência, ela gera uma consequência. Que nós somos frutos das nossas escolhas. O nosso futuro não é o amanhã, o depois de amanhã, mas o nosso futuro é hoje. Em cima daquilo que você semear hoje, acima daquilo que você plantar hoje, é o que você vai colher nos próximos dias. Então o nosso futuro não é daqui uma semana, 10 dias, um ano, o nosso futuro é agora. E muitas vezes a gente até olha para as nossas crianças, né? E talvez de uma maneira equivocada nós falamos, né, o futuro da igreja está aqui. Em um certo ponto sim, mas elas não, elas são o presente. O que nós estamos plantando no coração delas, no hoje, é que vai fazer a diferença nos próximos dias. Então elas são presentes de Deus para esse tempo, para esse momento, para as nossas vidas. E nós cremos
que nós vamos continuar semeando estas coisas no coraçãozinho delas. Por isso, amados, toda desobediência, ela gera uma consequência. E com Adão, nós podemos aprender isso. O exemplo de Adão ensina a todos nós sobre as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas. O que você tem feito nesses dias? Com aquilo que você já tem nas suas mãos, o que você tem feito? Pai, mãe, o que você tem usufruído ou o que você tem falhado nesses dias? Adão nos mostra isso. Desobediência gera uma consequência. Não tem como fugir disso. Aquilo que você semear, você vai colher. Não tem como escapar dessas coisas. Mas daqui em diante nós podemos ver o que? Abraão, pai de Isaque, pai de multidões, o pai da fé. E por que Abraão foi chamado pai da fé? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já contaram quantos milagres Abraão já fez? Vocês sabem quantos milagres Abraão fez para ele ser chamado pai da fé? Nenhum. Mas como assim, pastor? Abraão não fez nenhum milagre, não precisa ter superpoderes para ser o pai da fé, para as coisas acontecerem, não. O segredo de Abraão era um só: obediência. O que um foi desobediente, o outro foi obediente. O que um não acreditou, o outro foi submisso. E submisso não é estar embaixo, mas submissão fala de estar debaixo da mesma missão. É de caminhar com o mesmo coração, no mesmo propósito, com a mesma busca. Abraão, ele foi considerado um homem cheio de fé, um homem fiel. Diante da provação que Abraão teve, Abraão foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele tinha a promessa da terra prometida e ele acreditou. Está lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 3. E por causa dessa promessa de Deus, Abraão e Sara, eles haviam de gerar um filho, de uma descendência poderosa que viria através de Isaque. O filho da promessa. E você imagina, você tendo um filho já avançado de idade, e depois você ser desafiado a ter que entregar este filho como oferta, entregar este filho para Deus, e ele prontamente aceitou o desafio. Ele prontamente foi levando o seu filho e obedeceu a este chamado. Amava muito o seu filho, como eu amo os meus filhos. Abraão amava demais, mas isso não o impediu, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que a provisão viria. Não sabia como viria, mas sabia que ela viria, de um jeito ou de outro aconteceria. E Abraão avançou. E por causa disso, amados, Abraão, ele representa não apenas o pai de Isaque, mas de toda a descendência do povo de Deus. Por esta atitude, por esta obediência, por esta fidelidade, por esta submissão, por esta fé sobrenatural. Características de Abraão. Eu vi um outro pai nas Escrituras, que chama-se Mordecai. Nossa, pastor, tem isso na Bíblia? Tem, Mordecai. Mordecai é aquele que adotou Esther. Mordecai era um pai adotivo. Mordecai, ele abraçou a rainha Esther quando o seu pai biológico, Abiail, faleceu. Mordecai foi lá e trouxe Esther para dentro de casa. Esther, nós sabemos que ela é muito conhecida pela sua bravura, pela sua sabedoria, pelos seus atos de amor e pela salvação de um povo. Esther era uma mulher com muita humildade, com muita coragem.
Mas se nós temos hoje Esther com todas essas características, é porque Esther teve um pai adotivo. Teve uma família que adotou, uma família que abraçou, uma família que acolheu. Eu quero dizer para você, se você puder, adote. Se você puder, você abrace essas crianças. Você pode estar mudando uma história de vida, e não só dessa história de vida. Você traz uma nova família, você traz uma nova geração de santos de Deus, de santas de Deus. Você pode fazer a diferença, como foi Mordecai na vida de Esther. Foi um ato de adoção, de amor, de cuidado, e ele se tornou um exemplo de pai. Foi uma referência de pai. Por quê? Porque ele teve compaixão, porque ele foi amável, porque ele foi auxiliador, porque ele foi zeloso. Auxiliador, amável, compassivo, compaixão, empatia. É tudo que tinha no coração de Mordecai quando ele ficou diante dessa situação. Amados, você pode mudar uma história. Você pode fazer a diferença na vida de uma criança. A pastora está meio doida comigo, não sei se vocês sabem, mas tem um projeto vindo com muita força aqui na cidade, que chama-se Família Acolhedora. Quem já ouviu falar desse projeto? Família Acolhedora. E eu queria colocar meu nome lá. Eu falei assim, não, você está louco? Você pirou, né? Uma igreja aqui, uma igreja em Curitiba, uma associação montando. Agora, oficialmente, assumimos o Conselho de Pastores aqui de Paranaguá essa semana, com a mudança do pastor Gentil para Curitiba. E você quer entrar? Ele falou, filho, calma, vamos devagar aí, porque senão não dá, né? Mas assim, a gente pode ver que nós podemos mudar a vida dessas crianças, dessas pessoas. Mas eu sei que vai chegar a hora certa, vai ter o tempo certo de tudo ir acontecendo em nome de Jesus. A carinha dela, ela só regala os olhos para mim assim. Vai dar certo, filho. Mordecai, esse é o terceiro nome, o terceiro homem, o terceiro pai que está escrito aqui, que eu separei com essa compaixão incrível. O quarto pai dessa noite é José, o pai humano de Jesus aqui na terra. Apesar de nós termos poucos detalhes, nós sabemos de José, o carpinteiro. Certamente José foi um dos pais que mais se destacou também nas Escrituras. Mesmo quando ele ficou sabendo de toda a situação com Maria, que ela engravidou, ele poderia ter abandonado, poderia ter deixado ela, poderia ter reprovado ela, poderia ter envergonhado ela de todos os jeitos, mas não. Um anjo desceu, um anjo chegou, e ele teve uma revelação a respeito dessa gravidez, e o que aconteceu, tudo aquilo que impedia, tudo aquilo que travava, tudo aquilo que segurava ele resolveu ouvir e obedecer. Ele ouviu e obedeceu prontamente. Ele não ficou protelando, ele não ficou deixando para depois, ele não esperou uma semana, ele não esperou 10 dias, não. Prontamente ele assumiu Maria e a responsabilidade de cuidar de Jesus. Mateus 1, versículo 20 ao versículo 24, conta essa história. José, homem justo. José, homem íntegro. José, corajoso. José, obediente. José, sábio. A sabedoria estava sobre ele. Eu fico imaginando quando Deus, o Pai, olha sobre toda a terra e fala, não, esta é a mulher, mas tem que ter o conjunto certo para que tudo aconteça bem, que tudo vá bem. E José tinha essas características. Com certeza essas características estavam no coração de Deus e ele enxergou todas essas coisas em José. Qual dessas características, pai, ou mãe, ou responsável pelos seus filhos, está faltando em você? Qual dessas características você precisa melhorar? Qual dessas características você precisa evoluir? Em qual dessas características você precisa de um pouco mais dessa presença do Espírito Santo em você?
Jairo, um pai que amava a sua filha, um amor inabalável. A história de Jairo está lá em Mateus 5:21. Jairo, um homem importante, Jairo, um homem que era dirigente de uma sinagoga, mas Jairo, a hora que ele viu tudo perdido, tudo acabado, ele fez o quê? Correu para os pés de Jesus. Correu para os pés do mestre. Mestre, minha filha está morrendo, peço que venha e imponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jairo poderia ter desistido quando aqueles outros amigos chegaram até ele e falou assim: tua filha já morreu, deixa ela lá. Não, Jairo foi perseverante pela sua casa. Jairo foi perseverante pelos seus filhos. Jairo não abriu mão do que ele queria ver transformado na sua casa e na sua família. Jairo permaneceu acreditando em Jesus e em um milagre, enfrentando toda aquela multidão, dizendo: não, deixa ele, para de chamar, para de incomodar. Jairo falou: não, eu vou até o fim. E quando Jesus ouve essas coisas, o que Jesus diz? Não temas, crê somente. E é o que eu te digo nesta noite. Talvez você esteja passando um problema com os seus filhos. Talvez você esteja com alguma dificuldade de relacionamento com eles. E eu quero dizer para você, tão somente creia. Não temas, o Senhor é contigo. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar graça, vai te dar como conduzir, vai te dar como fazer, como caminhar. E quando Jesus diz isso, ele fala o quê? Tomando a mão da menina, ela recebe a cura pela grandiosa fé de Jairo. Pela fé de Jairo e o poder de Jesus, essa menina é curada. Essa menina é sarada. Jairo, um homem que tinha lá suas atribuições, seus cargos, suas funções, era um homem importante, mas ele confiou em Deus. Ele sabia para onde ele poderia correr, e ele era um homem determinado e um homem cheio de fé. Você tem sido determinado naquilo que você quer nesses dias? Ou você tem começado as coisas e parado no meio do caminho? Você está certo aonde você quer chegar na próxima semana? Nos próximos 15 dias? No próximo mês? Até o final do ano? O que você fez até agora com o ano de 2022? O que você produziu? O que você trabalhou? No que você se empenhou? No que você focou? No que você se colocou nesses dias? Determinação, uma característica de Jairo, que fez diferença na sua casa, na sua família. E diante de tantas características e de tantas perguntas de reflexão, quando eu comecei a pensar e vinha essa primeira parte de trazer essas características para nós refletirmos juntos, eu falei: ok, mas e como fazer para mudar? Se eu não tenho todas essas características, se eu preciso melhorar em tantas outras, e talvez algumas eu já evoluí, onde eu preciso mudar? Aonde eu preciso crescer? Aonde eu preciso evoluir? E aí, o Espírito Santo trazia 1 Timóteo 5, versículo 7. 1 Timóteo 5, versículo 7. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Coloque em ordem a tua casa para que você consiga todas essas qualidades. Pastor, mas eu consigo ter todas essas qualidades? Sim. Se nós estivermos conectados com o Pai, se nós estivermos conectados com a Palavra, se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo, nós podemos sim ter todas essas qualidades.
porque isso é dom de Deus, é presente de Deus para as nossas vidas. E nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós podemos receber cada uma delas. Se nós estivermos colocando em ordem estas coisas, nós conseguimos. Mas olha o detalhe, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Versículo 8, que diz essas coisas. Às vezes não recebemos, às vezes não tomamos posse, às vezes não temos todas essas coisas, porque nós começamos falhando dentro de casa. Nós começamos falhando dentro do nosso lar. Nós começamos falhando com aquele próximo que está mais próximo das nossas vidas. E às vezes nós queremos ensinar muitos e acabamos esquecendo daqueles de dentro de casa. Ou se não esquecendo, talvez não dando a atenção necessária para aquilo que nós precisamos fazer. Quando Jesus ele sai para a oração, eu imagino que em algum dos momentos dele, ele só orava pelos 12. E é como está escrito: Pai, estes foram que você me confiou. Foram estes que o Senhor me confiou, que eu quero intensificar as minhas orações, que eu quero colocar mais energia nas minhas orações. E a pergunta é: quanto você tem orado pela sua casa? Quanto você tem jejuado pelo seu casamento? Quanto você tem jejuado pelos seus filhos? Quanto tempo você tem lido a palavra junto com eles? Quanto tempo você tem de relacionamento com os seus filhos? Ele ora pelos 12, ele abençoa os 12, ele protege os 12, ele intercede pelos que Deus confiou a eles. Quanto de intercessão, quanto de oração, quanto. O próprio Cristo fazia isso por aqueles que estavam ao seu lado. Se Ele nos ensina, se Ele nos mostra, se Ele nos orienta, por que nós não fazemos igual? Por que nós não imitamos? Por que nós não reproduzimos aquilo que está escrito? Às vezes, a gente vem querendo colocar todas as coisas para rodar, para caminhar, para fazer, para andar. E eu falava para a pastora, filha, nós vamos com esse pé no acelerador até o final de 2022, deixando tudo organizado. Eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo. Eu sei que eu não sou o Superman e que não é a Mulher Maravilha. Apesar de ser linda e maravilhosa, e é uma maravilha, mas eu sei que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Mas sabe o que acontece? Eu sei que eu tenho um time poderoso, gente maravilhosa, esses jovens que estão vindo, essa moçada que está caminhando, e nós estamos o quê? Já projetando o nosso futuro no hoje, no agora, nesse momento, através da vida deles. Por isso nós vamos andando, a gente vai abrindo, né, essa mata, essa floresta e caminhando, porque sucesso de verdade tem que acontecer primeiro dentro de casa. Sucesso de verdade começa primeiro no interior para depois ir para o exterior. Começa primeiro dentro do interior para depois ir para o exterior. Não tem como nós termos sucesso fora se nós não estamos bem por dentro. Porque nós vamos colocar para fora aquilo que está dentro do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. Nós vamos reproduzir essas coisas. Então é primeiro aonde eu existo e depois onde eu represento. Aonde eu existo? Eu estou conseguindo refletir a glória de Deus? Aonde eu existo? Lá na minha casa eu tenho sido como o tema do MAG nesse mês, eu tenho sido sal e luz. Primeiro onde eu existo, depois onde eu represento. Não tem como inverter essa ordem.
não tem como inverter esse ciclo. Por isso nós precisamos sempre estar fazendo uma avaliação, sempre estar fazendo um alinhamento. Quando começa a mudar um pouco a rota, nós temos que colocar ela no eixo de novo e trazer de novo. Por isso essa sensibilidade e a liberdade que tem que ter entre o marido e a esposa e o marido, o pai e o filho e o pai, sem reservas. Isso vai entrando devagarzinho. Quem esteve aqui na quinta-feira ouviu a pastora falando das raposinhas. E aqui essas armadilhas, elas são como uma raposinha. Esses 3 Ds são as raposinhas que vão entrando dentro de casa. O primeiro dele é o descuido. Descuido aonde, pastor? Descuido financeiramente, o descuido emocionalmente, o descuido fisicamente e o descuido espiritual. Quando nós começamos a descuidar nessas áreas, as coisas começam a balançar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O homem ou a mulher de Deus, ele não cai de uma vez. Ele vai caindo. É sutil, é perigoso. É tentação que entra. É uma situação que rodeia. E vai te enredando, trazendo. Descuido financeiro, pastor, como assim? É você ter o recurso financeiro na sua conta e não pagar a conta em dia. É você ter a condição e não fazer o que tem que fazer. O descuido espiritual de você não estar orando junto, de você não estar lendo junto, de não estar buscando junto. Fisicamente, é o homem, né? Ah, casei agora, achei a minha prometida e o cara relaxa, e o cara deixa a sua saúde de lado. Eu digo por mim, quando eu casei, gente, eu tinha 60 quilos. Eu também, quem falou? Ó, Robinho. Gente, tem que cuidar. O que eu estou fazendo agora? Estou na academia. Estou correndo atrás. Eu também. Aí, Robinho, é isso aí. Ganhei até roupa fitness. Esse negócio de roupinha, fica querendo me colocar aqui. Ganhei uma roupa fitness hoje, para continuar firme na academia. Fisicamente. Digo isso porque eu perdi amigos novos que foram protelando. E eu tenho pego no pé de uns amigos meus aqui. Fala, cuidado, toma cuidado, fica ligado, está esperto. E a gente não pode vacilar, porque senão a gente acaba tendo problema. Descuido. As mulheres casam, têm filhos, às vezes vão se descuidando, vai deixando. Ah, depois eu arrumo o cabelo, depois eu pinto as unhas, depois eu vou fazer, depois eu vou para a academia, depois. Descuido. Cuidado. Fiquem atentos. Armadilhas que vêm no meio do caminho e que muitas vezes atrapalham de nós recebermos todas essas bênçãos. O segundo, distração. Distração com Netflix, distração com o computador, distração com o celular, distração às vezes com brincadeiras e coisas fora de contexto. Ah, pastor, mas eu não posso mais me distrair. Não pode, mas faz junto com a sua esposa, faz junto com seu filho, faz junto com a sua família. Aproveita os momentos, aproveita o dia, aproveita o tempo de qualidade. Divirtam-se. Aliás, eu falo isso para o nosso pessoal aqui do ministério. O nosso ministério, ele tem que ser alegre e divertido. Ministério não pode ser fardo, ministério não pode ser pesado, ministério não pode ser algo que vai te incomodar, mas tem que ser alegre, tem que ser gostoso, tem que ser divertido. Distrações de que maneira? Às vezes você fica procurando coisa onde não precisa.
Às vezes você já tem aí uma boa condição, um bom emprego, uma boa empresa, e às vezes você quer arrumar mais coisa para fazer. Você acaba só perdendo tempo, tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com a família, e às vezes não muda nada no resultado financeiro, porque o que Deus quer é o quê? Que nós cuidemos bem da nossa casa, que nós cuidemos bem do nosso lar. E às vezes a gente vai aí nos cansando e perdendo a energia sem necessidade, distração. Que a nossa oração hoje possa ser que Deus venha blindar a nossa mente sobre essas distrações. Que a gente possa ter este cuidado. Como eu falava, da mesma forma que o homem e a mulher de Deus, ele vai caindo. Esse crescimento também é trabalhoso. O reino de Deus, a palavra de Deus diz que é ganho no esforço. É ganho no trabalho, é ganho na lida, que não é fácil. Por isso a gente precisa estar bem, por isso a gente precisa estar focado, por isso a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Por isso, crescer é um processo e cair é um processo. As suas distrações têm também, de alguma maneira, trazido você para se conectar com Deus? Crescer é um processo, cair também é um processo. Terceiro e último ponto, desinformação. Como assim, pastor? Simplesmente a gente não se informa, simplesmente a gente não toma conhecimento, ou quando a gente vai pegar informação, a gente pega informação desnecessária, e aí fica armazenando coisa que não tem necessidade na nossa mente, no nosso HDzinho interno aqui, e aí fica cheio, fica tudo travado, atravancado, e às vezes você não consegue avançar, você não consegue mudar. Então, simplesmente não se informam de como ser melhor para cuidar da sua família. Todo mundo quer uma família ótima, linda, maravilhosa aqui? Sim, né? Quantos livros você leu a respeito de família? Quanto material você fez a respeito de família? Quantos cursos você fez para aprender a administrar a sua família? Quantas vezes você leu as Escrituras para saber como conduzir o seu dia e a sua família? Nós queremos que tudo muda, mas se nada muda, meus amados. Se a gente não mudar a nossa rotina, se a gente não mudar o nosso dia a dia, então o que eu tenho que fazer? Precisamos estudar, precisamos buscar, precisamos aprender. Aliás, eu não lembro, se não me engano, foi outubro, Júnior, que nós comentamos, criando filhos à maneira de Deus. Nós vamos começar em outubro. Aliás, já vai ficar aqui, onde a Jerusa está sentada lá, ela já vai cuidar dos casais, e se alguém tiver interesse, deixe o seu nome lá. Criando filhos à maneira de Deus. Nós vamos começar com este curso, com esse treinamento, com esse seminário, a partir do mês de outubro. Nós só vamos definir a data, porque de quarta-feira nós já estamos tendo treinamento, provavelmente será domingo de manhã. Então, não vai ser por falta de informação que você não vai poder mudar a sua casa. Você recebe informação aqui, você vai receber informação aos domingos, você vai receber informação nas células. Nós vamos fazer uma série de mensagens falando a respeito disso, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te capacitar a conduzir melhor a sua casa em nome de Jesus. Então, quando tudo dá errado, amado, você já parou para pensar? Talvez você já tenha tido alguma situação aí, eu já tive várias situações que eu pensava que ia dar certo e deu tudo errado. Quem ficou ao seu lado? Quem ficou ao seu lado? Não sei o seu caso, mas no meu caso, quem ficou ao meu lado foi a minha família. Foram os meus familiares. Foi os meus pais que, no momento de aperto, de uma crise financeira que tivemos antes de chegar na comunidade, conhecer a Cristo que nos ajudou, a minha esposa, sempre do meu lado. Quem ficou do seu lado na hora da crise?
Quem você buscou na hora da crise? Quem te levantou na hora da crise? É a família que vai estar te ajudando. É a família que vai estar te sustentando. É a família que vai estar colocando você de pé de novo. Diante de um diagnóstico de enfermidade, quem ficou do seu lado? Quem se posicionou com você? Quem orou com você? Quem jejuou com você? Quem te levou para o hospital? Valorize o que Deus valoriza, amados. Valorize o que Deus valoriza. Nós somos homens e mulheres de Deus e nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós precisamos ter este toque do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando nós fechamos essas 3 portas aqui, com certeza nós vamos conseguir ter estas características mais evidentes nas nossas vidas. Como o Ronaldo comentava aqui no início, o cheiro. O inimigo sente o cheiro. Se você estiver cheio da presença de Deus, você estará soltando um perfume suave, gostoso, agradável. Se não, não tem jeito. Não tem como nós colocarmos este perfume para fora se nós não tivermos com o nosso interior limpo, puro, sarado, curado e transformado. Descuido, distração, desinformação. Fecha essas portas. Fecha, porque isso é a armadilha do inimigo. Para que você possa receber, eu receber, esta confiança, essa fé, essa determinação, essa obediência, essa sabedoria, ter esta vida íntegra cada dia mais na presença de Deus e experimentarmos juntos o melhor desta terra. Eu creio que será assim, em nome de Jesus. Quero convidar você a estar em pé e que você possa agora parar, pensar, refletir sobre o que ministramos nesta noite. Que você, pai, mãe, tio, tia, possa agora parar e ver qual dessas 3 portas estão aí abertas e que precisam ser fechadas nesta noite. Qual dessas armadilhas que você caiu e que precisa hoje se desvencilhar delas, sair delas, desatar delas, para poder romper e experimentar grandes coisas da parte de Deus. Amados, a responsabilidade é muito grande que está sobre as nossas vidas. A responsabilidade de nós cuidarmos dos nossos filhos, mais do que nós criarmos eles para ser bons cidadãos, nós temos que criar eles para serem bons cristãos. Essa é a nossa função. Mais do que um bom cidadão, ser um bom cristão. E aqui não é religião. Aqui é ter o Espírito Santo. Aqui é ter a presença de Jesus. Aqui é ter a sabedoria do alto. Aqui é ter a revelação do alto sobre cada um. E eu creio que será assim nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que o Pai não te abandonou. O nosso Pai, Ele não nos abandona. O nosso Pai, Ele não nos deixa. O nosso Pai, Ele não larga de nenhum de nós. E não importa o que você fez, ou caminhou, ou errou até aqui, eu quero dizer que, como aquele pai da parábola do filho pródigo, ele está de braços abertos te esperando. Ele está de braços abertos te esperando, para que você se reconcilie, para que você se acerte, para que todos esses descuidos, todas essas distrações, todas essas desinformações, elas possam vir agora diretamente do trono de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que você possa começar dias felizes, diferentes, acertando
reconciliando e trazendo a sua família alinhada novamente aos princípios e ao projeto de Deus para a sua vida e a sua casa. Não criamos nossos filhos para serem bons cidadãos. Criamos os nossos filhos para serem bons cristãos. O que falta? Enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos, eu quero deixar o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Quero deixar o Espírito Santo ir tocando em você nesta noite, para que você possa entender, se reconciliar, se acertar. Talvez hoje seja o dia de você pedir perdão para o seu pai, você que é filho. Talvez você que é pai tenha que se reconciliar com o seu filho. Ainda dá tempo. Ainda é hoje. E o melhor dia é o hoje, é o agora. Por isso, nessa noite, eu peço que você não perca mais tempo. Diga o quanto você ama. Diga o quanto você precisa. Diga o quanto você depende. Diga o quanto você está disposto a acertar, a se reconciliar. Que você possa adorar agora a esse Deus que é Pai. E se você ainda tem o hábito de chamar Deus de Deus, comece a aproximar Ele de você. Chame Ele de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Nosso Pai amoroso, nosso Pai que cuida, nosso Pai que abraça, nosso Pai que reconcilia, nosso Pai que traz à existência aquilo que nós precisamos. E eu creio que será assim nesta noite, em nome de Jesus. Comece a clamar, comece a adorar agora, em nome de Jesus. Adore, cante, exalte o nome dEle. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória os momentos bons que você teve na sua família, na sua casa.